Pitbull, Demia? Você já reparou que nos últimos tempos, quase toda semana, a gente é surpreendido com notícias trágicas envolvendo cães da raça Pitbull pulando muros, atacando outros cães, atacando pessoas, atacando às vezes os próprios donos, como no caso da moça aqui que acabou sendo assassinada pelo seu próprio cão, como no caso da senhora que recentemente teve o braço arrancado por um pitbull, como no caso que ocorreu hoje, onde dois cães da raça pitbull pularam o muro para atacar uma grávida que passeava com o seu Golden Retriever, enfim. São inúmeros os casos e normalmente envolvendo cães da raça pitbull. Seria então o caso de banir a raça? Muito longe disso, o problema é muito mais embaixo. E ele está muito mais ligado a práticas consumistas, em transformar animais em objetos de desejo, de fetiche e consumo, sem necessariamente saber se aquele animal é o mais adequado para aquela casa. Se aquela pessoa que está levando aquele determinado animal para dentro de casa reúne condições mínimas para ter aquele animal dentro de casa. E aí entra em campo três grandes responsáveis: criadores irresponsáveis, donos ou tutores irresponsáveis e até doação irresponsável, inclusive com militância de muitos zongueiros por aí que insistem naquela tese de que animais seriam anjinhos que estariam sempre ali para distribuir carinho por onde passam. Pois é, essa liga de ideologizar as coisas, de fetichizar as coisas, que está na raiz desse problema e não necessariamente na raça Pitbull ou qualquer outra. E por que eu digo isso? Boa parte das pessoas que acabam levando um Pitbull para casa o levam sem conhecer as características da raça, sem saber, por exemplo, que o Pitbull não é um cão adequado, por exemplo, para a guarda. Entretanto, não é raro você ver donos da raça Pitbull usando o cachorro para se exibir por aí como se fosse uma espécie de extensão peniana, mais ou menos igual aqueles sujeitos que compram aqueles carrões que consomem uma fábula de combustível e que ele não sabe nem para que tem, mas ele precisa se exibir para se sentir importante. Entretanto, essas pessoas, ao desconhecerem a raça, ao não se preocuparem muito mais na exibição do que necessariamente com o animal em si que está levando para dentro de casa, muitas vezes compram de qualquer criador de fundo de quintal. Afinal, a questão é se exibir sem se preocupar com o temperamento do animal e muitas vezes acabam levando animais agressivos. Normalmente colocam eles em quintais onde esses animais não têm condição de exercer toda a sua demanda por atividades, às vezes com muros baixos, quando tem muros. Para vocês terem uma ideia, numa cidade do interior próximo a mim, um desses tutores, não de pitbull, mas de pastor alemão, ao largar seus cães na rua, soltos e ameaçando as pessoas que fazem suas caminhadas, foi questionado e ele disse para as pessoas do bairro: ora, se estão incomodados, façam uma vaquinha que eu construo um muro em torno da minha propriedade. Ou seja, se ele não tem condição de ter um cachorro em casa, se quer garantir que esse animal fique no espaço restrito e adequado para esse animal, porque esse sujeito tem de ter a posse do animal. Aliás, e ainda disse: se vocês estão incomodados, matem o cachorro. Ou seja, nem apreço pelo animal ele tem, é simplesmente a vaidade de poder ter os animais. Inclusive, é importante ressaltar que isso não se limita aos animais de guarda, como pitbulls e outros cães de grande porte. Cachorrinhos de madame, esses cachorrinhos pequenos, como os bulldogs franceses, pugs e outros, vão sofrendo cada vez mais com mutações estéticas para agradar mercado que quer exibir os cachorros como se fossem bolsas de grife, como se fossem os animais. O meu é o mais diferentão, que tem a cor X ou Y, normalmente cores de características recessivas que fragilizam a saúde do animal. Começam, inclusive, cruzamentos, no caso desses animais, para encurtar cada vez mais o focinho desses animais e, consequentemente, afetar a saúde desses animais. Portanto, todos esses problemas têm origem não no animal em si, mas naquele grupo de pessoas que compram animais sem saber as características reais, sem saber se ele reúne condições de ter aquele tipo de animal em casa, e depois que o animal começa a não se adaptar à sua realidade, descarta às vezes até na rua para poder se livrar do problema. Afinal, quem comprou o animal como coisa e integrou como coisa para se exibir, para se descartar quando o bicho sai de moda, não precisa muita coisa. Afinal, essas pessoas não entenderam que estão ali diante de um ser vivo.
Também é importante ressaltar que por trás de todo comprador irresponsável de animais de raça tem um criador irresponsável querendo ganhar o dinheiro fácil. E no estado de São Paulo até foram criadas algumas leis, como a lei do deputado estadual Rafael Saraiva, que visam disciplinar a criação e consumo desses animais, desses filhotes. Entretanto, inclusive uma lei que depois que foi para a mão do Tarcísio, ele conseguiu piorar bastante, afinal, tem aquela sanha do punitivismo, de ampliar, dificultou as coisas e praticamente inviabilizou a própria lei que publicou, e como faz leis muito restritivas e não fiscaliza, na prática continua o comércio ilegal e irregular de animais em São Paulo, e a consequência é isso. São as pitbulldemias, são as bulldogdemias, com animais sofrendo aí desnecessariamente por conta de cruzamentos que buscam mais a estética, com padrões inacessíveis à necessidade dos animais, do que necessariamente você levar um cão que vai gozar de saúde sempre dentro de casa e não virar simplesmente um adereço da pessoa se exibir para os outros na rua. Seja usando um pitbull para tentar esfregar na cara dos outros a testosterona que lhe falta, seja por meio dos cães de madame sacrificados em sua saúde para serem exibidos como bolsas, como bichinhos de pelúcia por aí. E você, o que pensa a respeito? O que você acha de nós começarmos a ter uma relação mais educada com os animais, a termos uma relação mais sadia, quando levarmos esses animais para dentro de casa, consultarmos melhor, termos uma educação do que tipo de animal, se nós reunimos condições de ter esse animal dentro de casa, porque é sempre bom lembrar, ninguém é obrigado a ter um cão dentro de casa. Entretanto, se você se predispôs a levar o animal, você tem que garantir as condições adequadas de manter esse animal no seu convívio. Você não pode levar um animal, por exemplo, um pitbull dentro da sua casa e não ter condições de segurança para que esse animal, por exemplo, não vá para a rua. Você não pode ter esse animal num lugar muito restrito, de modo que ele não possa se exercitar e, portanto, fique o tempo todo estressado. Enfim, se você não tem condições, busque levar para dentro da sua casa e quer ter um animal cujas características sejam mais adequadas às condições que você pode manter. E se você não tem condição nenhuma, amigo, compre um bicho de pelúcia, faça outra coisa, porque bicho não é brinquedo, bicho não é bolsa de grife. Bicho é um ser vivo que precisa ser respeitado, e quando não é respeitado, o que a gente recebe é isso daqui: animais agressivos, gente de ONG que fica achando que todo animal é coitadinho, como se os animais, como seres humanos, às vezes não sai algum indivíduo com distúrbios, e por ter esses distúrbios, o melhor para toda a sociedade é o sacrifício desse animal, porque toda vez que esse animal é poupado, como tem muito ongueiro por aí que se diz especialista em pitbull para faturar dinheiro nas costas de muito otário, dizendo que ressocializa cães de característica violenta, na prática o que ele está fazendo é reintroduzindo animais que põem em risco a sociedade inteira. Portanto, abra o olho, não caia nessa conversa de que todo bicho é santo e que todo bicho é perverso também, que a raça é demoníaca. Não, em nenhum dos casos. O grande problema, como eu disse desde o começo, é a mania de querer levar animais para dentro de casa só por ostentação, só porque achou bonito. Antes de levar um animal para dentro de casa, pesquise a raça, descubra o tipo de bicho que você está levando para dentro de casa e seja sincero consigo mesmo, se você tem reais condições de ter aquele tipo de animal e se ele é o animal adequado para as suas necessidades. Porque senão, depois você acaba sendo mais um desses que descartam animais para a rua, colocando a vida de todo mundo em risco, inclusive a vida do animal. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e lembre-se, nós vivemos num mundo interespécie e o correto é que uma sociedade evoluída aprenda a conviver uns com os outros e a respeitar os limites e necessidades de cada um, e não essa mania que a gente tem desenvolvido ultimamente de objetificar as coisas por puro fetiche. Fica a dica.